Ah, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós estamos? Só mais um instante, por favor. Deixa eu só colocar aqui meu comentário para eu poder lhe saudar direito. Joana Dark, seja muito bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui já meu comentário, tá, Joana? Eu confio em você para tacar o dedo nessas reações e eu já vou começar, já começou a subir coraçãozinho. Deixa eu já começar aqui a compartilhar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma tarde onde a gente vai estar aqui estudando mesmo, né? Para poder a gente se desenvolver. Então, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de passar um pedacinho da minha tarde aqui com você, tá? Compartilhando assuntos relevantes, né? Mas assuntos do nosso desenvolvimento. Eu gosto muito de falar da saúde da tríplice, a saúde do corpo, da alma, do espírito, tá? Deixa eu só escolher aqui algumas pessoas, porque hoje eu vou escolher a quem eu vou mandar. Tá bom? Então vamos escolher aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 10. Porque durante o tempo que eu vou aqui apresentando o meu conteúdo, eu não volto mais para compartilhar. Então seja você bem-vindo e bem-vinda. Se você não recebeu esse convite, foi porque hoje realmente eu não quis lhe chamar. Ou já sei que você passa depois, ou então eu sei que você realmente nunca passa. Então, beijo no seu coração e vamos continuar, né? Não vi você chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Marlene, meu amor, Jasmita, Jasmita, ainda vou lhe dar um abraço só por causa desse nome tão lindo. Cada um faz o que sabe. Eu sei trabalhar o robô, bora trabalhar, tacando o dedo no coração. Muito bem, eu tenho uma sobrinha, né? Uma criança de 3 anos. Que ela quando entra, de vez em quando vocês vão ver assim, muitas coisas escritas, as letras desconexas, né? Então ela jura que ela tá me mandando recado, né? E quando não, ela taca os coraçãozinhos. E quando ela quer me mandar uma mensagem, ela grava e fala assim, titia, tô mandando coraçãozinho pra você. Então é muito lindo e às vezes eu saldo ela aqui, tá? Mas apresentada já, você que vai estar passando aí no YouTube, por favor, se inscreva no canal Maria Viana X. E a gente vem aqui de mais de um mês já, tá? Trazendo essas leis, né? As 16 leis do sucesso. A cada dia eu estou trazendo uma lei, mas a gente traz ali também durante a semana, durante a última semana do mês, uma série de lives com convidadas. Então a gente pegou aí essa quebra e tá tudo certo. Tá bom? Nós não temos aqui uma meta para bater de leitura, a gente quer o máximo que puder ficar na gente. Então isso é realmente como se fosse um grupo de estudo, onde eu trago as 16 leis do sucesso do livro, mas também com as sínteses do Jacob Petri. Por quê? Porque as leis do sucesso, né, as leis do triunfo, feita por Napoleão Hill, ela tem ali uma releitura linda, top, maravilhosa. Esse conteúdo, ele foi, seja bem-vindo, minha gata, show, seja bem-vinda, Alcione. Esse conteúdo aí das 16 leis do sucesso, seja bem-vinda, Arenice, feito por Jacob Petri, ele não fez um rascunho, um resumo das leis do Napoleão Hill, ele fez uma releitura, ele fez ali uma nova roupagem, ele colocou isso da melhor maneira possível, mas para isso ele estudou muito. E aí, 8 livros que eram com as leis do triunfo, ele compilou tudo em um livro só, fazendo aqui pra gente, né, já de uma maneira bem mais dentro do nosso contexto da atualidade, colocando isso em apenas um livro só em 16. Lucicléia Gonçalves também, seja muito bem-vinda. Então, vocês taquem o dedo aí, porque agora eu vou tratar do meu conteúdo. Hoje nós vamos estar falando aqui da 11ª lei, tá? A concentração. Concentração nessa lei, e o Jacob dá pra gente, como nas sínteses dele, como domine o poder da criação da sua realidade. Com essa concentração, a gente pode ter o domínio. Se você quiser, se você colocar para quebrar, você realmente vai dominar o poder de você criar a sua realidade. E ontem a gente bateu bastante como a gente cria com o nosso pensamento, mas com que tipo de pensamento? Bom ou ruim é na hora que você coloca lá o foco da atenção naquilo, tá? Quem não viu a aula de ontem, ela é maçante, ela é amassada mesmo, é aquela coisa que você... Porque é estudo puro, mas é um estudo que você precisa chegar lá no final com a clareza de que você e eu, nós somos as criadoras das realidades que a gente vive, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não entenda, mas somos nós que criamos, mesmo que a gente crie aquilo que a gente não quer, porque a gente não entende das leis que faz essa criança, né, que faz essa criação acontecer, tá? Então ontem nós vimos que para criarmos, né, a realidade que desejamos, a gente não basta pensar nela, nós temos também que estar tão obstinados com aquilo que a gente quer criar, a ponto desse ser o único pensamento que mereça a nossa atenção. Então é o obstinado mesmo. E o ser obstinado não é feio não, tá? Josi, seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje da 11ª lei
das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, tá? Mas ali com a releitura do Jacob Petri. Então a gente viu que para a gente criar a nossa realidade não basta você apenas pensar, basta você tem que estar obstinado a ponto de esse ser o seu único pensamento que merece a atenção, porque é no foco da atenção onde tudo se cria, tá? É a atenção do pensamento quem cria a lei de hoje. A atenção que eu dou ao meu pensamento vai criar essa 12ª lei, vai criar a concentração. E a concentração é quem vai desenvolver aquele poder de espírito, aquele estado emocional que eu tenho que estar. Então ele vai criar esse poder espiritual. E esse é o maior poder que a gente tem, que é o nosso poder interno. É aquilo que está dentro da gente. Então a atenção que eu dou ao meu pensamento, porque é ele quem cria a concentração, é quem a concentração vai criar aqui também, vai desenvolver esse poder espiritual, que é esse poder interno, é o nosso poder de dentro, é a nossa força mais elevada que existe no ser humano, é o teu poder interno. Então muita gente, e muitos mesmo, a grande maioria não conhece a força que tem internamente, tá? O que seria concentrar? Concentrar é controlar a atenção, é determinar o foco mental naquilo que se quer, fazendo esse desejo se transformar em realidade. Vocês têm que entender, e eu entendi isso, que não basta a gente querer fazer disso aqui como se fosse uma firula, um passe de mágica. E por que é que a gente paga tanta mentoria? E por que é que a gente coloca tanto dinheiro nos cursos? Porque a gente quer um atalho, a gente quer uma coisa rápida. E quando alguém chega e diz assim, você vai ter que focar, você vai ter que se espremer, você vai ter que trabalhar e você vai ter que fazer por 1, 2, 3, 4, 5 anos para poder as coisas acontecerem, a gente até esmurece, dá até um cansaço, antes mesmo de começar, mas essa é a realidade. Não tem como você transformar uma vida toda, no meu caso, uma vida de mais de 50 anos, você achar que você vai transformar em 50 dias, em 50 meses. Você vai ter que ralar e ralar muito, porque tudo está aqui, ó, no padrão mental. É uma mentalidade que eu trago já de 1500 anos. Os padrões mentais que vão se repetindo dos meus antepassados, que até hoje eu ainda vou passando. Então, concentrar, seja bem-vindo, Francisco, concentrar, né, é controlar a atenção, é determinar o foco mental naquilo que se quer, fazendo esse desejo se transformar em realidade. Não é como nos desenhos, né, que o anjo, como é que chama? O gênio vai lá, né, e faz o desejo se transformar. Não é tão rápido, tá? Então a concentração, que é a lei de hoje, pode ser considerada a chave mágica para o sucesso. Seja bem-vindo. A concentração pode ser considerada a chave mágica do sucesso. Por isso, nós precisamos nos concentrar totalmente naquilo que desejamos, para que o universo coloque em nosso caminho tudo o que tiver em harmonia e seja favorável para a gente realizar o propósito de vida que a gente veio aqui para cumprir. Então tudo vai se encaixando. A concentração, você concentrar-se naquilo que você faz o teu propósito definido. Você começa com a primeira lei, né, definindo ali o seu propósito. Então quando você se concentra, nisso aqui você tem a chave mágica para o sucesso. Por quê? Porque concentrando, a gente se concentra tanto naquilo que o universo se vê obrigado a estar lhe entregando, mas ele também se vê obrigado a ir buscar as energias, as forças, que também têm a mesma vibração que a sua, para que aquele propósito venha e aconteça. Tá? Então nós precisamos ter consciência, nos conscientizar e escolher um ponto do desejo que a gente tenha, focar nele, mantendo ele vivo o tempo todo. Enquanto a gente você vai mantendo ele na sua cabeça, vai mantendo ele vivo, você vai criando, porque vão chegando os meios de você desenvolver e empregar tudo naqueles meios para poder você chegar e realizar esse desejo que você tinha com sucesso. Seja bem-vindo, Alisson. Hoje nós estamos na 12ª lei do sucesso, tá? A concentração. Então, o concentrar. Se você que trabalha, né, com dígito, você que trabalha aí com robozinho, você sabe que a concentração é tudo. Então, para a gente se concentrar, você tem que manter. Eu quero me concentrar no meu propósito. Eu vou me concentrar a ponto de aquele ser o meu único pensamento que mereça a atenção. Merece a minha atenção. Não posso estar pensando aqui, perdendo tempo com qualquer tipo de pensamento. O pensamento que eu nem sei por que eu estou pensando. Ah, passou. Nem sei o que era que eu estava pensando há 5 minutos atrás. Não. Você tem que ter o direito de escolha. E ontem a gente viu muito como você esticar essa sua escolha, né, para você estar pensando o que você quiser. Você ser a pessoa que manda, você ser a pessoa que pensa, não a que obedece os seus pensamentos, tá? Então nós precisamos conscientemente escolher um ponto desse desejo para focar nele, mantendo ele vivo o tempo todo, enquanto vamos criando os meios que são empregados para a sua realização com sucesso.
Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Você é centrado, você é violento, né? Você se concentrar, aumentando essa potencialidade que existe em nós, de tal maneira que vamos estar em harmonia com as leis do universo, enquanto a gente está trabalhando na construção do propósito. Então, tu vai estar tão concentrado, tu vai aumentar tanto essa potencialidade. Seus resultados foram top, né? Maravilha, parabéns, viu? Então, a gente pode estar se concentrando de uma maneira que a gente aumenta a nossa potencialidade, de tal maneira que a harmonia que a gente vai estar, você não vai estar indo contra o fluxo universal, você vai estar indo exatamente de encontro. Por quê? Porque você vai estar trabalhando na construção do teu propósito, e você estando com ele no tempo todo na sua cabeça, você estando com aquele desejo aceso, concentrado, pensando nele, focado, dando atenção, o universo vai trazer todas as pessoas que também têm aquela mesma energia. Por isso que tem que saber o que é que está pensando, que isso vai criar o que você vai viver. Estou pensando que não presta, vai vir também pessoas para lhe ajudar a estar naquilo ali, tá? Nós precisamos ser, tá? Nós precisamos ser as pessoas pensantes antes de nós podermos. Então, nós só podemos fazer alguma coisa nos limites daquilo que nós somos. E o que nós somos só vai depender daquilo que nós pensamos. Então, eu penso que sou, ou eu penso por causa disso eu aconteço, tá? Nós precisamos de verdade tomar consciência dos dois mundos que a gente vive. Enquanto a gente não tomar consciência, não abraçar essa ideia de que a gente vive dois mundos, um mundo interno, assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Então você tem dois mundos, o mundo interno, que é o mundo do pensamento, é o mundo das causas, é o mundo em que as coisas acontecem primeiro lá, mentalmente. Então todas as criações acontecem mentalmente, é o mundo do pensamento, esse é o nosso primeiro mundo, o mundo interno. E depois você tem ali para a gente estar vivendo e conhecendo. A gente precisa tomar consciência do mundo externo, que é o que mais a gente vê. A gente só acredita, que nem Devoto São Tomé, só no que vê. Então esse aí já é os efeitos, já são os efeitos do que eu pensei, já são os efeitos daquilo que aconteceu na minha cabeça, já são os efeitos daquilo que aconteceu mentalmente, tá? Então esse mundo externo, o mundo dos efeitos, é o mundo das consequências. Ali já é onde acontece a criação física. E nós vivemos centrados, todos nós vivemos centrados o tempo todo nesse mundo externo. Quando a gente quer tentar mudar a nossa realidade, ao invés da gente dar foco no mundo interno, que é onde a gente pode modificar, você trabalha com alta performance. Muito bem, isso é que é bom, precisa estar concentrado o tempo todo. Então nós vivemos centrados no mundo externo. O tempo todo a gente está focado no que acontece do lado de fora. E mesmo assim a gente tenta mudar a realidade. Se nós quisermos mudar a realidade que a gente está, você tem que focar no seu mundo interno. É dali que vem todo o seu poder, toda a sua capacidade. Mas a gente vai estar sempre focando no que a gente vê. Como, por exemplo, se tem um casal, né, que está ali discutindo, o que é que eles estão discutindo? Cada um só foca no que o outro tem de negativo. Se tem um problema na empresa, cada um só foca nos problemas que é o chefe, nos problemas que é o líder. O liderado tem alguma coisa para apontar, o líder tem alguma coisa para apontar do liderado. A gente vive sempre buscando no externo alguém que a gente possa estar pondo a culpa. E isso não flui, isso não tem sucesso. Apenas uma pequena maioria. Ninguém me lembra, né? Ó. Meu conteúdo é bom, né? Mas é denso. Eu vou parar de dar porque o povo não se interessa. Então, eu fico aqui, né? Querendo que o povo se transforme na pulso. Eu formando o povo. Uma pequena maioria das pessoas, essas pessoas são esclarecidas. Uma pequena maioria. Por isso que apenas 5% das pessoas estão fora da caixinha. 5% rompe aquele sistema que elas todas são treinadas para estar dando resultado a quem já tem resultado. Então essa pequena maioria, ela é esclarecida. E ela, por ser esclarecida, ela foca no mundo interior, no mundo interno. Por quê? Porque ela sabe que o mundo que ela vê, o mundo externo, ele é apenas um reflexo, ele é apenas a consequência do que acontece lá dentro. Ele é apenas a consequência do que acontece nos teus pensamentos. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa, sabendo disso, que é a partir do mundo interno que acontece o mundo externo. Para não, né, Jasmita?
A partir do mundo interno é que acontece o nosso mundo externo, então a gente tem que desenvolver a habilidade de poder se concentrar no mundo interno. Eu preciso entender que mesmo que eu não veja, a gente tem umas declarações boas, né? Onde você, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que os seus ouvidos não escutem, mesmo que o seu coração não sinta, mesmo que você não enxergue essa realidade, você já tem que entender que de dentro de você tem que vir essa crença de que aquilo já é verdade. Se você traçar o seu propósito, você não pode mais duvidar dele. Você não pode duvidar porque senão não acontece. Se você traçar e você estiver pensando, agora eu vou pensar nele, mas o que você estiver sentindo for um sentimento de dúvida, um sentimento de escassez, vai acontecer exatamente aquilo como você está se sentindo. De jeito nenhum, precisamos muito de ti, gratidão. Vamos embora, né? Nós já vamos para 2 anos nessa brincadeira, já era para estar dando o certificado aí pro pessoal. Então, o mundo do pensamento é esse, tá? Essa pequena maioria, ela entende que o mundo interno, ela é apenas um reflexo do que acontece no mundo externo. Então, ela desenvolve a habilidade de focar, de se concentrar nesse mundo interno, no mundo do pensamento. E aí ela começa a desenvolver causas que vão criar o quê? Consequência que ela deseja. Para toda causa vai existir uma consequência, certo? Tudo que você fizer, você vai ter um retorno, tudo. Então você, sabendo disso, você vai fazer coisas que o retorno seja favorável àquilo que você quer. Então, quando você descobre isso aqui, que o seu mundo interno é quem cria a sua realidade externa, você foca lá dentro, você transforma tudo lá dentro, você faz tudo a partir do seu pensamento, a partir do seu sentimento. Seu pensamento é a sua ação. A live de ontem, nossa, parece um livro de estudo por causa disso, porque você tem que focar nas suas emoções. Mas as suas emoções são criadas pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos que criam suas emoções faz você ter uma realidade, uma reação boa ou ruim, criando dali um resultado bom ou ruim. Tá? Quem não viu ontem e puder assistir, taca pau, gente. Aproveita que esse material tá todo lá. Então, esse mundo aqui, que é o mundo externo, o mundo interno, né, que é o mundo do pensamento, é ele que vai desenvolver as causas, que essas causas vão criar essas consequências que nós desejamos. Os pensamentos, os nossos pensamentos, eles criam. São eles que criam. E as condições que eu vejo, as circunstâncias, as experiências que eu estou vivendo, foi criada pela minha atitude mental. Então, foi a minha atitude mental, foi o meu padrão mental, foi tudo isso que me fez ter o pensamento que eu tive. A partir dessa minha mentalidade, né, que é por isso que a gente tem que mudar padrões mentais, a partir dessa minha mentalidade, a partir daquilo que eu sei que está errado, a partir daquilo que eu sei que está criando os resultados que não estão muito bons, eu vou centrar nisso aqui, nesse mundo interno meu, para eu transformar isso aqui e ter causas que vão me trazer consequências desejáveis. Eu sei que é difícil, mas dá para entender, não dá? Seja bem-vinda, Maria Gorete. Então, os pensamentos são eles que criam, e as condições e as circunstâncias que eu estou, as experiências que eu estou vivendo, elas são criadas pela minha atitude mental. Então, tudo vem da mente primeiro, tá? Para que a gente possa mudar essas condições, para mudar as condições que vejo, que sinto, tenho que mudar causas internas, que elas são quem criam, utilizando o quê? Toda a minha concentração. Aí eu venho para essa lei, eu tenho que me concentrar, eu não posso estar perdida, né? Tá perdida, tá ali, e a gente é danado para perder o foco, e ali nas leis do sucesso a gente viu muito, de repente chega alguma coisa que não tem urgência, mas... né? Não tem urgência, mas chega, e mesmo assim a gente vai. E outras que chegam com a urgência do mundo, não tem importância nenhuma, a gente larga qualquer coisa e a gente desfoca daquilo que a gente está pretendendo. Então, quando a gente vem para as 16 leis do sucesso, você tem que definir o seu propósito. A partir do momento que ele está definido, você não perde mais foco com nada, né, Joana? Dá para entender, mas só vamos aprender se praticar. Perfeito, Jana. E isso você não precisa esperar. Perfeita a sua colocação. E assim, você não precisa esperar, em que é que eu vou colocar? O teu sucesso, o teu propósito, você pode fazer já as mini metas, né? Você já pode estar atingindo isso e vendo todo dia se você está conseguindo atingir aquilo que você se colocou, né? Porque é na tua vida, né? Então você vai vendo, você vai treinando, você vai cada vez mais chegando perto daquilo que você quer grande. Por quê? Porque você vai construindo no dia a dia. Então o poder da lei da concentração, esse poder da lei da concentração, ele passa despercebido para as pessoas comuns, para mim e para você. Ele passa despercebido por quê? Porque nós passamos uma vida toda sem descobrir o poder adormecido que está dentro da gente.
Então a gente acredita no que os outros dizem, a gente acredita que os outros são capacitados, a gente acredita que eles só têm porque eles têm muita inteligência, eles têm muita coisa. E não é verdade. E tudo vai, e ontem eu falava assim para vocês, se a gente for observar o nosso entorno, você vai descobrir pessoas que tiveram as mesmas possibilidades que a gente e às vezes até possibilidades menores e têm um resultado maior que o nosso. Por quê? Porque elas se concentraram apenas numa coisa e se concentraram, só largaram aquilo depois que realizaram. Então é esse poder de concentração, esse poder de focar, esse poder de querer realizar, tá? Então sempre que algo foi criado, esse algo nasceu primeiro na nossa mente, nasceu num desejo ardente e alguém ali usou a imaginação e o poder da concentração até transformar isso em algo físico. Alguém deve ter tido uma revelação interna. E durante dias, durante meses, durante anos, essa pessoa colocou essa ideia em prática, mas ela teve uma revelação. A intuição dela, alguma coisa aconteceu nela, ela teve um insight, ela estava em algum canto e de repente ela percebeu que poderia mudar uma realidade, trazer algo novo. Então você só cria algo novo, tá? E ontem eu falava também que quando a gente se identifica muito com os nossos padrões mentais, a gente não cria mais nada, porque aquilo ali a gente já sabe. O que a gente já sabe só trouxe a gente até aqui. Se a gente não criou nada ainda aqui, é porque nós precisamos de conhecimentos novos, coisas novas para poder estar criando algo novo, tá? Então não devemos ficar ali na zona de conforto, sem se arriscar, sem pensar, sem estudar, sem buscar mais nada. Quando alguém quer, alguém faz exatamente, ele se concentra, ele para, ele pensa, ele fica focado até descobrir. Todas as grandes invenções foram assim. Ninguém simplesmente estava, dormindo debaixo de um pé de jaca, caiu a jaca e descobriu a lei da gravidade. Aconteceu. O insight veio por quê? Porque há anos vivia concentrado naquilo. De tanto viver pensando, uma hora ou outra, descobre que o negócio estava ali bem pertinho. Mas para isso você tem que estar concentrado. As pessoas que sonham e realizam fazem isso. Aqui eu trouxe a história, rapidinho, do fundador da rede dos luxuosos hotéis Hilton. Antes desse homem ter fortuna, antes dele ter dinheiro para se hospedar em algum lugar, sincronicidade, isso mesmo. Antes do dono da rede dos hotéis de luxo, os hotéis Hilton, esse homem não tinha dinheiro para se hospedar em lugar nenhum, ele ainda era uma criança. Então, como criança, como adolescente, como jovem, ele levou a vida toda brincando, imaginando como dono de um hotel. Ele se imaginava dono de um hotel de luxo, um hotel maravilhoso. Até o dia, e foi ali, ele não só ficava na imaginação, tudo que ele pegava ele ia juntando, ele ia guardando para um dia ser dono de um hotel desse. E aí, num determinado momento, ele teve a condição, a possibilidade de comprar um hotel velho caindo dos cabos. Só que ele pegou aquela propriedade velha e ele foi transformando ela, foi transformando naquilo que ele pensava a vida inteira. A vida inteira ele pensou que ele teria um hotel de luxo, então ele foi focando nisso. E a partir daquele primeiro que ele viu que poderia e era a realidade dele, ele passou o resto da vida fazendo isso, comprando velhas propriedades, só que quando ele chegava na propriedade, ele já imaginava com clareza cada canto que seria daquele hotel, que ninguém podia nem imaginar. Então ele só comprava o espaço físico, porque aquele hotel não ficava nada do que era, passando a ser aquilo que ele tinha. Então ele foi reformando a vida toda e hoje a gente encontra aí essa rede de sucesso que são os hotéis Hilton, tá? Ele concentrado em transformar a sua realidade, tá? Ou seja, a concentração está na capacidade de você pensar. Pensar no quê? Pensar no que é o seu desejo. E aí você fica pensando no seu desejo e com esse pensamento, rapaz muito humilde, quase, Então você pensa no seu desejo e com o seu desejo que você está pensando, você vai criando a prática, o hábito de ficar pensando no seu desejo. Então você se torna dono do teu pensamento. Você pensa no seu desejo, você se habitua a essa prática e você mantém essa atenção por tanto tempo que isso não vai lhe dar trabalho mais nenhum. Isso vai ser familiar, você vai fazer de uma forma familiar. Vou pensar no meu desejo. Como é que você se sente pensando no seu desejo? Você tem que pensar no seu desejo e se sentir como aquele desejo realizado, tá? Ele pegava hotéis velhos e fazia prosperar. Exato, mas desde criança, antes dele ter um quinhão no bolso, ele já fazia isso.
Então ele teve a capacidade de pensar, e dos seus pensamentos ele ir lá e não perder uma oportunidade. Para você não perder uma oportunidade, você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparece, você não ter dúvida. Por quê? Porque você, mesmo no seu mundo imaginário, você já tinha essa capacidade desenvolvida, tá? Então nós devemos desenvolver essa habilidade, a capacidade de controlar os pensamentos, dirigi-los para determinados fins, organizando esses pensamentos de modo que eles estejam a ponto de uma ação. Uma ação para alcançar aquele objetivo que a gente quer. A gente vai estar tão identificado com eles a tal ponto que a gente não vai perceber mais nada à nossa volta. Você só vai perceber aquilo que você quer. Se a oportunidade chegar para você, você está pronto para ela, você não percebe. As outras pessoas não conseguem ver o que você vê. Por quê? Porque na tua cabeça, o teu mundo, o teu mapa mental já está desenhado. Ninguém consegue entender o sonho dos outros exatamente por isso, porque quem olha não vê o que você consegue ver, porque já está ali desenhado, incrustado, você já está identificado com aquilo, uma vida toda, um ano todo, 10 anos, não interessa. Só que os anos vão passando, tudo passa. Se a gente não trabalhar construindo aquilo que a gente quer, ninguém vai fazer isso pra gente, né? Quando a senhora tiver um tempo, veja também meus conteúdos. Vou ver sim. Eu tenho medo dos teus conteúdos porque quando se trata de máquina, né? Sobre bolsa de valores. Olha só que negócio, né? Aí quando fala de bolsa de valores, quando fala de bolsa de valores, eu me perco completamente. Mas é bom, eu posso desenvolver esse conteúdo com você. Não é verdade? Então, se a gente pode ter o quê? Pode ter um mentor novo como você, eu vou pra onde? Vou pra Lua, filho, tá? Vou ver, viu, Alisson? Prometo. E se eu tiver dificuldade, vou lhe chamar. Se eu tiver dificuldade, que bondade que eu tô comigo. É lógico que eu vou ter dificuldade, né? Porque tudo que é novo é difícil pra gente, né? Tudo que é novo a gente começa a ter dificuldade. É um paradigma, né? Imaginação, a Arenice coloca aqui, imaginação mais vibração, mais a ação é igual à realidade. Muito bem, minha amiga. Essa mulher aí é boa. É um paradigma, exato, né? Então, para a gente ter a realidade que a gente deseja, nós temos que ter, olha aqui, Arenice Baco, para a gente ter a realidade que a gente deseja, temos que ter vibração forte. Devemos aumentar, para a gente ter essa vibração forte, para eu poder vibrar, nós devemos aumentar o nível de energia que a gente está. E isso acontece aumentando o nível de concentração. Então eu me concentro, quando eu me concentro, eu aumento a minha energia. Se eu aumento a minha energia, eu aumento a minha vibração. Se eu estou com a vibração boa, é lógico que eu vou estar atraindo, tá? Então, para ter essa realidade que eu desejo, eu tenho que ter uma vibração muito forte. Devo aumentar o meu nível de energia e isso vai acontecer quando eu aumentar o nível de concentração, fazendo o pensamento ser dominante a ponto de se tornar uma convicção. Tudo que é convicto é real, né? Tipo, a senhora estudou tanto que a senhora fala no automático. A gente tem que pegar. Pega o bicho pega o touro pela ponta, né? Mas a gente olha pra cara dele e diz, é um touro. Tem que estudar, né? Se você quiser alguma coisa, pra você dominar alguma coisa, você tem que estudar. Eu não creio que você domine, né? Aí você disse que teve bons resultados, Alisson. Eu não creio que você tenha bons resultados na bolsa de valores se você não se dedicar. Se você não fizer disso, meu filho, colocar a sua concentração, né? Porque quando fala de número, e número é tão bom, né, gente? Que só vai de 1 a 9. Por que a gente não domina a criatura? Porque pensa na multiplicação de número, né? Então, toda a energia que eu tenho, toda a energia que você tem, toda a energia que nós possuímos, essa energia é criativa. Ela é energia negativa, é criativa. Ela é energia positiva, também é criativa. Então, toda energia que a gente tem é energia criativa. Aquilo que a gente se concentra é aquilo que se transforma. É naquele momento que eu estou concentrada naquilo, independente da energia. Se é positiva ou se é negativa, naquele momento ali, esse ponto de energia é o meu ponto de criação. Então esse é o meu ponto forte, é onde eu coloquei o meu pensamento, é onde eu coloquei a atenção desse pensamento. Então isso vai dar vida, né? Vai dar vida a alguma coisa. Por quê? Porque dei foco, eu coloquei concentração ali. A concentração, que ela é considerada a chave mágica do sucesso, deve ser usada por todos.
Por todos quem? Todos que desejem radicalmente mudarem a sua história. Todos que desejem mudar, né, radicalmente a sua vida, criando exatamente aquilo que eles desejam. Só que para isso não é, gente, não é um passo de mágica que você diz assim, olha, eu agora, e é isso que a gente compra muito, né? Um passo, 2 passos, 10 passos para fazer isso, fazer aquilo. Você tem que mudar completamente. Ao invés de comprar um passo, 2 passos, compra assim, vou dedicar 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo alguma coisa, concentrando-me em alguma coisa. De ontem a gente falava muito isso, brigando, em que você é bom, em que você vai se desenvolver para ser bom, que valha realmente aquele dinheiro que você quer ganhar. Então você tem que se tornar com um bom produto ou com um bom serviço, você tem que ter uma boa coisa para você valer R$1.000, R$10.000, R$100.000, R$1 milhão. Você tem que ter algo para você entregar para o universo devolver. A energia desse aqui é apenas o que o universo devolve para você por algo que você está dando para todo o mundo. Entendeu? Então você é apenas uma consequência. A gente falou de consequência aqui atrás. Então você vai criar uma causa, onde aquela causa vai te trazer a consequência que você deseja. Você deseja como consequência muito desse aqui, muita energia, muita fartura, muita prosperidade, muita abundância. O que é que você vai entregar em troca disso? Porque não vai ser, gente, tem alguém com o olho mais verde do que o meu, mas não é por causa do olho verde que o universo vai me dar alguma coisa. Porque tem vários verdes, tonalidades diferentes. Não é por isso que a gente tem que ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro por aquilo que os seus olhos são capazes de enxergar, de fazer, de entregar. E se for merecedor, vai ter. E se não duvidar, porque se duvidar vai ficar só assistindo dos outros, tá? Deixa eu ver o que é que o Alisson coloca aqui. Tem muita ilusão também nesse meio. E como tem ilusão só é pouco, né? Tem muita golpe, né? Em quem quer comprar, mas só dá golpe em quem quer tomar golpe. Geralmente a gente que toma golpe é quem quer chegar muito rápido em algum lugar, né? Por isso, quando você domina esse conhecimento, você acumula muito dinheiro. Por quê? Porque você não se ilude mais, você já sabe como fazer, tá? E às vezes você não aprende como fazer, você aprende como tirar dos outros, que é diferente. Uma coisa é você aprender como fazer e a outra é você desenvolver uma habilidade de só tirar o que os outros têm. Né? Em todos os lugares a gente vai encontrar essas raposas habilidosas, né? Não demoram muito com seus recursos, porque sempre vão atrair também raposas maiores do que ela. O universo é justo, gente. Você só vai atrair aquilo que você realmente é. Ele conhece mais do que você, por quê? Porque ele conhece onde você está botando força no seu pensamento. Então ele vai lhe dar aquilo que você também tem, né? A habilidade. Muito bem. Concentrar-se. A concentração é a chave mágica do sucesso, que deve ser usada por todos que desejam mudar radicalmente a vida e criar exatamente o que desejam. Mas concentrar-se é possuir a chave do sucesso e tentar fazer de tudo para usá-la corretamente. Por que você vai usar essa chave de sucesso? Porque o universo é justo. Então você vai usá-la corretamente para você abrir portas. Portas da prosperidade, porta da abundância, porta da saúde, você vai abrir porta da fama, você vai abrir porta da fortuna, abrir porta da educação. Ela será a sua senha que vai dar acesso a você para qualquer circunstância, para qualquer contexto, para criar uma nova história. Então você é capaz, com a concentração, essa chave mágica, essa senha mágica, você será capaz de concentrar-se dentro do seu mundo interno até você ter acesso a abrir as portas da saúde, da prosperidade, da educação. Só que você abre as portas, gente, você abre as portas de um cofre público, de um cofre com muito dinheiro. Eu abri as portas desse cofre. Para mim tomar posse desse cofre, eu tenho que ter o direito. Então não é porque eu abro as portas que eu já possuo. Mente milionária, pai rico e pai pobre. Eu deixei eles meio de lado, viu? É muita personalidade, é muita ética da personalidade, muito atalho rápido, né? Fala sobre mercado financeiro. Eu tenho pai rico e pai pobre aqui em casa, já li umas 3 vezes. Bebe água, obrigado. Eu agora, hoje, eu me identifico mais com os princípios que vão mais a fundo, que nunca vão passar, né? Mas eu tenho, já li os danadinhos. Obrigada, Joana. Então, quando a gente pegar aqui, se eu concentrar com a concentração,
É a mesma coisa de eu possuir a chave mágica, é a mesma coisa de eu possuir essa senha. Para quê? Para eu acessar. Então eu tenho que usar isso corretamente, eu tenho que ter uma ética de caráter mais forte do que a da personalidade. Eu não posso, porque eu tenho essa chave, eu não posso estar aqui nos gatilhos mentais o tempo todo. Gatilhos mentais, arma da persuasão, essas coisas são todas para quem sabe usar as coisas corretamente, quem tem um caráter muito bom. Quem não tem vai fazer o quê? Por isso que em todos os mercados vai haver gente, a raposa, né, astuta, vão haver as serpentes astutas, vão haver de tudo. Por quê? Porque elas aprenderam também essas chaves. Os conhecimentos, eles não são, né? E estou ouvindo o audiobook, muito bem. Ó, e esses conhecimentos, eles são para os bons e para os ruins, então todo mundo vai usar de uma determinada maneira. Como é que a gente tem que se blindar? É você que vai procurar a bondade dentro de você. Não existe poder maior do que o que está dentro de você. Agora, se eu também estou desesperada para chegar rápido num canto, eu estou doida para comprar um atalho, mas ó, o príncipe de Maquiavel está aí há mais de 500 anos. Então o que é que aquilo ali ele já dizia? É um monte de trouxa querendo ser enganado e um monte de esperto enganando os trouxas. Por quê? Porque eu quero chegar lá de qualquer maneira, eu não quero pagar o preço. Cara, você que trabalha no financeiro, Alisson, quanto tempo você não dedica, quantas horas você não dedica? E eu espero de verdade que você tenha um espírito, né? Aquele espírito de guerreiro, aquele espírito de pessoas maravilhosas. Aquele espírito de pessoa que sabe que vai chegar sem precisar atropelar ninguém. Para fazer o quê? Um sucesso duradouro, um sucesso bem construído. Um sucesso que você vai fazer e você vai levar para as outras pessoas. Aí, ó, vai fazer 4 anos que você estuda isso. Aí vai chegar um Zezinho com 2 dias, com 3, com 4, com 5, botando dinheiro na mão de todo mundo, querendo um lugar que você vem se desenvolvendo. Então, sou eu que sou ruim? Não, é o universo que não vai permitir. Então, tu vai chegar de qualquer maneira e tu vai levar as pancadas que você vai levar, né? Hoje em dia é modinha. Há 4 anos atrás ninguém falava tanto nisso, né? Mas é modinha para quê? Modinha para ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro tá muito fácil. Por quê? Porque tem um monte de gente desesperada para ganhar dinheiro também. Não tem gente desesperada para inventar uma coisa nova ou para pegar as coisas velhas que tem e com um olhar novo fazer ele ser melhor. Então você chegar com alguma coisa para melhorar o mundo. Existe apenas os sugadores das energias do mundo. As pessoas que querem. O que é que o mundo tem? O que é que eu posso pegar do mundo? Então os vampiros do mundo. E o universo também está de olho nisso. O universo, Deus, o poder superior, o que você quiser colocar. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de princípios. Então, se o povo falava que eu estava ficando doido, e vão falar muito mais. Deixa eu dar um conselho para você, vão falar muito mais. Isso era só para o eixo, né? Isso mesmo. Ficar rico, pois muito bem, era só para ficar rico. Ó. Quando a gente pega com o critério certo, com os princípios certos, a gente pode estar criando uma nova história. Só que você sabe que vai desenhar a sua história, você sabe que vai vivê-la, você vai trabalhá-la, você vai fazer o passo a passo, você vai se apaixonar. Por isso que a gente sabe, quando alguém chega lá, que os outros falam assim, nossa, foi sorte, o dono da sorte sabe quantos pulos deu. Todo mundo vai dizer, quando você consegue atingir, nossa, todo mundo que disse que você era doido vai dizer assim, ah, mas era a cara dele, eu sabia que ia chegar lá porque ele era diferenciado, que não sei o que, não sei o que. Só que as pessoas não querem pagar o preço, tá? Vai acontecer uma coisa para as novas pessoas, para essa minoria que está acordada e sabe que tudo se transforma de dentro para fora, quando a gente conseguir entender que antes, presta atenção nisso aqui, ó, quando nós conseguirmos entender, antes de qualquer circunstância que você esteja vivendo, qualquer relação com qualquer coisa que esteja acontecendo, antes que qualquer evento se manifeste na sua vida, esses eventos, essas circunstâncias, tudo isso já foi manifestado, já foram criados por nós através da nossa força do poder, da concentração no nosso pensamento. Quando a gente entender tudo isso aqui, qualquer circunstância, qualquer relação, qualquer evento que esteja acontecendo na nossa vida, a gente foi quem criou isso primeiro lá no nosso mapa mental, lá no nosso plano mental, lá na nossa mente com o poder do nosso pensamento. Quando a gente entender isso, a gente vai estar pronto para criar a vida que a gente quer, porque aí você se liberta. Vai ser bom, você vai descobrir que se você criou realidade ruim, se você se concentrar, se você quiser, você também cria realidade boa. Ué, se eu crio uma ruim, por que eu não posso criar uma boa? Basta pagar o preço. Basta você saber se posicionar, se corrigir, ver o que é que você está pensando, por que é que você está pensando aquilo. Tire o A mais B. Defina, tá? Então, por isso é importante saber que nós criamos, se a gente quiser centrar mesmo, você tem que entender que nós criamos a nossa realidade.
Nós criamos a nossa realidade. E nós fazemos isso com o pensamento. A gente tem que ter a consciência sobre aquilo que pensa. Eu tenho que estar consciente sobre aquilo que eu estou pensando em todo momento. Agora minha família me olha diferente, ainda não viram nada. Continue, não se perca, não dê muita atenção, não se desfoque, porque senão você começa a gostar daquilo, né, de seu foco das atenções, e aí você se perde, e aí você cai, e você volta para onde a sua família está. Então você não é que você se distancia, você precisa ir mais longe ainda para você não cair para onde você de onde você saiu, tá? Então nós precisamos criar, nós sabemos que criamos a nossa realidade e fazemos isso com o pensamento. Nós temos que ter a consciência do que a gente está pensando e nós é importante saber que o que nós queremos, você tem que ter clareza sobre o que você quer, porque isso você corre um risco muito grande de estar realizando uma coisa que você não quer, só porque você está pensando nela o tempo todo. Então, por eu estar pensando naquilo que exatamente eu mais temo, ontem eu trazia Jó para vocês, quanto mais eu temo, mais aquilo vem para mim, então eu preciso saber o que eu quero e me sentir como se aquilo já fosse meu, aquilo que eu quisesse já é meu, tá? Porque Jesus disse, peça, acredite e tome posse, é seu. Você tem que acreditar que já é seu, tá? O mais importante é ter clareza que esse passo a passo nós não vamos construí-lo também do dia para a noite. Assim como todas as outras ciências, a ciência da tecnologia, a ciência da matemática, a ciência das ciências humanas, tudo isso requer tempo, requer estudo, requer você estar no contínuo. A ciência da mente também é isso. Você não vai transformar os seus padrões mentais, transformar a sua maneira de pensar de um momento para o outro, como se fosse um estalo. Chega eu, diga aqui, chega Joanita diz uma coisa, chega o Alisson diz outra, chega qualquer um e diz, não, você tem que estudar. Você tem que estudar isso, você tem que se dedicar, você tem que pensar e você tem que escolher, né? E a Joana coloca, e como disse a Maria na live de ontem, a alma que não sonha já está morta, não é verdade? Se você não tem um sonho para você realizar, você não tem nem por que estar se levantando. Não, mas não tem força mesmo, tá? E fica esperando, vivendo ali o que os outros vão ditando, vai vivendo a vontade dos outros. Então a gente precisa ter essa clareza. Ah, mas eu não tenho ainda. Ué, começa a pensar, desenha, estou com dificuldade, procura quem lhe ajude, mas você tem que encontrar o seu fio, o seu sopro de vida. É a sua vida que está passando, tá? Então, a gente pode imaginar aqui, ó, a gente deve se imaginar como uma mente poderosa. Nossa, mas a minha mente poderosa, sim. Quanto mais você desdenha da sua mente, mais você deveria dar mais atenção a ela. Porque se você vê a merda que está acontecendo na sua vida, é exatamente esse poder da mente que está criando. Então como é que ela não é poderosa? Ela só não está sendo comandada. Ela está aí ao Deus dará. E a culpa é toda sua. Porque tem um subconsciente, tem um poder para mandar e não está mandando. Então nos imaginemos aqui uma mente poderosa. Um poder, um centro de energia. A minha mente é um centro poderoso de energia. Que quanto mais a gente irradia, quanto mais ela avança, né? Por isso estou colada aqui na Maria. Muito bem, cola aí, Joana. Cola com super bonde mesmo. Até absorver tudo. Quando absorver, pega outro que lhe dê mais, tá? Então, a gente pode se imaginar aqui, ó, com a mente super poderosa. Então, essa minha mente super poderosa, quanto mais eu penso, mais ela vibra, mais ela tem energia, mais ela irradia. E quanto mais ela irradia, quanto mais ela se expande essa energia, mais ela atrai também energia do mesmo lado. E essa energia ela vai ficar circulando, vai ficar irradiando em torno de mim. E isso aqui vai juntando outras pessoas que pensam do mesmo jeito, que se identificam com essa mesma energia, tá? Vão ficando tudo aqui à minha volta. E aí vão fazendo parte da minha experiência nesse mundinho que Deus me deu. Com esse corpinho que Deus me deu. Esse corpinho é o centro da energia. Então a minha mente, ela vai emanar aquela energia tão grande, só que o meu corpo, ele expande as pessoas e as coisas e os eventos, tudo que tiver a ver com aquela energia que eu estou emanando, vai vir rodar perto de mim. E aí eu tenho que estar atenta para poder estar fazendo negócio com essas pessoas, para poder estar fazendo sociedade com essas pessoas, para poder estar desenvolvendo o meu propósito, porque Deus e o universo vai juntar as mesmas pessoas, porque está juntando, está ali, ó, na tua vibe. Agora, se você tem um propósito de vida pré-definido, chegou aqui, você vai fazer do seu destino o que você quiser, e a energia que você emana é totalmente o contrário, você vai encontrar só totalmente pessoas ao contrário do teu propósito, vai virar um emaranhado, vai terminar o final da vida sem você ter cumprido nada. Por quê? Porque foi a energia
dia que você mandou bala. Então, quanto mais tristeza, mais você vai gerar tristeza. Quanto mais você pensa que você não tem nada, mais você vai gerar escassez. Tudo que você pensar, tudo que você colocar o foco, mais daquilo você vai ter, tá? Quanto mais você pensa, quanto mais você coloca a sua atenção naquilo, mais isso vai acontecer. Coloca isso na tua cabeça, tá? São as energias que se identificam com a energia que a gente tem. Isso vai fazer parte da nossa experiência de vida, tá? Daí que é muito importante a importância de se ter o propósito bem definido. Então, quando a gente define o nosso propósito, ele fica bem definido na nossa mente. E a partir desse momento que ele fica bem definido na nossa mente, a gente consegue se concentrar nele para poder realizá-lo. E aí a gente vai atrair as tais mentes mestras que podem estar também junto do mesmo propósito que o meu. Por quê? Porque eu estou atenta, eu estou vibrando, eu estou procurando e elas vão estar chegando. Eu tenho que dar importância primeiro fazendo o propósito. Qual o propósito que eu tenho? O que é que eu quero realizar? Pergunte, vá buscar, porque tudo que você está emanando nos seus pensamentos vão estar acontecendo. Lembrando que duas ou mais mentes que se juntam em torno de uma ideia e se concentram com intensidade, o resultado vai ser sempre maior do que uma pessoa pensando em fazer uma coisa sozinha, tá? Por quê? Porque as pessoas vão estar ali concentradas, a inteligência de uma, a sabedoria de uma com a sabedoria da outra, cada uma tem o seu ponto e dali vai sair algo muito maior. E a gente viu isso na mente mestra, tá? Na mente mestra e nas leis do sucesso, sinergia. Fala muito disso aí. Então, a nossa mente, a minha mente e a tua mente, ela se alimenta daquilo que a gente dá para ela. Mas ela também absorve muito do ambiente onde a gente está. Por quê? Porque eu estou aqui dando um conteúdo desse para minha mente. Mas onde eu tiver, tudo que está sendo falado, tudo que eu estou escutando, ela também está absorvendo. Qual a importância aqui? A importância de escolher os lugares que a gente frequenta. Quais são os lugares que você está frequentando? A sua mente está bebendo de qual coisa? Então, o que é que você está dando para ela? Você tem que dar uma alimentação que seja proporcional ao que você está querendo. Que o pensamento, ele tenha uma matéria-prima boa, de qualidade, para poder estar desenvolvendo a concentração que você precisa para estar realizando o propósito que você definiu. Eu defini um propósito, mas o que eu dou para minha mente não tem nada a ver com aquilo. Os lugares onde eu estou não tem nada a ver com aquilo. É uma luta muito grande. A mente, eu pensando, a minha luta com a mente vai ser muito grande. Vai ficar muito difícil de eu mandar no meu pensamento. Por quê? Porque o alimento que eu estou dando para o meu pensamento é veneno. Então eu começo a lutar contra ele. Se eu quero uma coisa, eu tenho que estar focada, gente. Eu tenho que estar facilitando. Nem a minha alma é minha inimiga, nem o meu espírito é meu inimigo, nem o meu corpo é meu inimigo. Eu vou pegar essas três potências que o Senhor me deu para eu poder estar realizando um plano que é dele, tá? Por isso que eu ensino para ser mais disciplinado. Por isso que eu ensino para ser mais disciplinado. Exatamente, é o meu caso, Alisson. Tudo que eu aprendo eu gosto de repassar. Por quê? Porque você fixa mais em você e você se disciplina, tá? Nós aprendemos mais ensinando. Exatamente. Esse é o time que eu gosto de jogar, tá? Então, vamos pensar aqui como se o nosso propósito, o nosso pensamento, a nossa alimentação, vamos pensar como se a nossa mente é um campo, uma terra fértil. E nessa terra fértil, se fosse um jardim, nós seríamos o jardineiro. E os pensamentos são as sementes que a gente vai colocar nessa terra fértil. Ora, se a terra é fértil, meu amor, você pode jogar lá o que você jogar, vai nascer. Se você não jogar nada, nasce. Você imagina você jogando alguma coisa, tá? Então, durante o dia todo, a gente fica plantando nessa terra, mesmo que a gente não perceba. O tempo todo, a gente vai aí coletando as sementes pelos lugares onde a gente passa. Nos lugares que a gente está, nos filmes que a gente está assistindo, nas redes sociais, em todos os lugares você vai coletando sementes e você vai colocando. Só que esse é o problema. Aquilo que a gente semeia no pensamento, a gente vai colher na prática. Não foi nem o que eu escolhi, mas botou no solo. Não escolheu, mas também não selecionou a semente que estava pondo o dia todo. Então a mente é o solo fértil que vai brotar. Tudo vai crescer. Qualquer tipo de semente que você deixar chegar. Pode ser flores, pode ser erva daninha, tá? Então, de acordo com aquilo que a gente semear, vai ser aquilo que a gente semear, né? E cuidar e nutrir, vai ser aquilo que a gente planta e colhe. Então, às vezes você fala assim, mas eu não nutri isso aqui. Inconscientemente nutriu, porque não estava nem prestando atenção no que era que a mente estava ocupada, tá? Todos os pensamentos, todo pensamento é uma causa. E essa causa
né, que a gente pensa. Então, todo pensamento é uma causa e cada situação é um efeito dessa causa, tá? Nós vamos contribuir com um mundo melhor fazendo o quê? Começando a semear e a cultivar pensamentos de paz. Já estou me encaminhando para o final, tá? Pensamentos de paz, pensamentos de felicidades, atitudes prósperas, corretas, construtivas e eu não posso estar dando atenção às coisas contrárias, aos interesses que eu tenho. Então eu vou contribuir com um mundo melhor, porque eu vou criar uma coisa melhor se eu começar a semear, cultivar pensamentos de paz, de felicidade, de ter atitudes prósperas, de ser uma pessoa correta. Você não precisa fazer muita coisa. Que, meu Deus, o que é que eu vou criar e agora o que é que eu vou criar? Comece fazendo isso. Tudo que você fizer, tudo que você pensar, você só vai semear paz, felicidade. Sua atitude vai ser de pessoas prósperas. E ter uma atitude de pessoas prósperas não é você não ter R$5 no bolso e gastar uma coisa de 50 para dizer que é merecedor, não. Você tem que ter juízo. Você tem aqui, se eu só tenho 5, eu vou fazer esses 5, multiplicar mais 5 para virar 25. É 5 que eu tenho, eu vou fazer eles multiplicarem, tá? Luciano, seja muito bem-vindo. Luciano Pimentel, seja muito bem-vindo. Então, a partir desse momento, você, para contribuir com um mundo melhor, né? E você tá aqui usando a lei da concentração, você tem que começar a semear e cultivar pensamentos de paz, de felicidade, ter uma atitude próspera, ser correto, fazer tudo pensando na construção e nunca dê atenção às coisas contrárias que sejam do seu interesse, tá? Entenda que pensamentos não são excluídos. Eu não posso pensar em excluir meus pensamentos. Nossa, eu estou pensando uma coisa negativa, eu vou excluir esse pensamento. Pensamento não é excluir, você não consegue excluir, não é excludente. Só de você pensar em excluir um pensamento, você já está pensando. Qual é a maior dificuldade que a gente tem quando vem aquele pessoal, aqueles gurus que diz assim, pensa na tela preta, você não pode pensar em nada. Quanto mais disso você não pensa, você quer pensar e não pensar, você está pensando. Então, a cabeça foi feita para pensar. Escolha os pensamentos que você quer ter. E na hora que você estiver tão treinado, você vai realmente fazer um vazio mental. Não quer pensar em nada. Quem manda no pensamento é você. Não quero pensar em nada. Quero deixar vazio agora, sem pensar em nada. É diferente. E se o pensamento vir, não pare ele, não preste atenção nele, não se identifique com ele. Ele vai e ele vem, é que nem nuvem. A nuvem, ela não consegue formar um castelo e ficar lá o castelo porque o vento vem e leva. Então, pensamentos vão e vêm, tá? Entenda que esses pensamentos, eles não se excluem só porque identificamos que é negativo. Para excluir, a gente precisa pensar nele. O segredo para você ter uma cabeça mais leve é você ignorar tudo que é negativo. Chegou negativo, nem se identifica. Como é que eu vou saber se o pensamento é negativo? Ele tem a ver com o meu propósito que eu defini ou não? Porque a gente viu ontem que a gente só tem 2 tipos de emoção. O pensamento faz você ter a emoção. Então, quais são as emoções que eu tenho? Você só tem emoção negativa e emoção positiva. Como é que eu vou saber se ela é negativa ou se ela é positiva? E tá na live de ontem. Ué, tudo que é negativo você se sente mal, tudo que é positivo você se sente bem. Se eu estou pensando no meu propósito, se eu estou pensando como é que será ele, e eu começo a me sentir mal, você está pensando no propósito, mas você está sentindo negatividade em relação a ele. Não vai adiantar, você está perdendo tempo. Então você tem que mudar por dentro, você tem que mudar essa atitude aí mental para poder você se sentir melhor, tá? Então você ignora tudo que é negativo, cria emoção que faz bem para você. Como é que você vai se sentir quando você atingir esse objetivo que você quer? Cara, você quer comprar a moto. Como é que você vai estar com essa moto? Qual o sentimento que você vai ter? Não, eu quero comprar o carro. Como é que você vai estar? É aquele sentimento, você já tem que tomar posse dele agora, tá? Concentre-se no positivo para poder mudar a sua realidade. Entenda que quem mais nos influencia são as pessoas que convivem conosco. E a partir da energia que essas pessoas tenham, elas podem nos aproximar daquilo que a gente quer, ou elas podem nos atrapalhar, nos afastando daquilo que a gente quer. E não é por mal, é porque elas querem nos proteger. Elas vão querer nos proteger de qualquer maneira. Então, quando você convive com as pessoas, elas influenciam você e a partir dessa energia delas, elas podem auxiliar, ajudando você a progredir, ou também elas podem lhe atrapalhar, fazendo você regredir, tá? Procure sempre conviver com as pessoas que simpatizam com as suas ideias, simpatizam com as ideias do seu propósito que você já definiu. Quando você faz isso, vai acontecer o quê? As pessoas que simpatizam com essa ideia, elas vão estimular você, vão estimular a sua atitude mental, vão estimular o seu entusiasmo, a sua autoconfiança vai aumentar, você vai ter mais determinação, a sua ambição vai ficar mais clara, você vai ficar com a concentração melhor e os seus pensamentos vai estar com a atenção focada
focado exatamente naquilo que você quer realizar. Por quê? Porque você está convivendo com pessoas que estão olhando para onde você olha, ou pelo menos estão aplaudindo o seu esforço, não pessoas que vão estar trazendo mais dificuldades e lhe colocando ainda mais medo, tá? Deixa eu ver o que a Lu colocou aqui, ó. Uma pesquisa de Harvard fala que se um amigo seu é feliz, aumenta em 15% de chance de você ser feliz. E se um amigo do seu amigo é feliz, aumenta em 10%. A chance de você ser feliz, o poder da energia. Isso mesmo. Você vê como é importante, né? E como você está com as pessoas certas, o quanto que isso também faz você se sentir na mesma vibe. Então você vai estar atraindo aquilo que você está vibrando. Se eu estou vibrando uma boa energia, eu vou atrair essas pessoas que também terão outras pessoas do mesmo jeito. Nós seremos esse grupo de pessoas mais felizes. Se nós somos mais felizes, nós somos mais entusiasmados, nós somos mais focados, nós somos mais determinados. Se eu sou aquela pessoa que eu só sou de reclamar, eu só sou de me lamuriar, tu acha que eu vou atrair quem? Eu também vou atrair pessoas que vão dar razão para minha lamúria, que vão me dar mais motivo para eu me lastimar e que eu vou ter sempre cada vez mais motivo para provar que o que eu estou dizendo e fazendo e vivendo é real. E realmente o universo vai estar trazendo. Porque para o universo, para Deus, não existe nada ruim. Existe o que você quer viver. Mas eu não quero viver, então você começa a trocar aqui. Você não é apenas corpo, você não é apenas sentimento e você não é apenas espírito. Então aprenda a andar em harmonia com a sua tríade. Você é uma máquina poderosa. A sua mente é uma máquina poderosa, o seu corpo é muito poderoso e o seu espírito mais poderoso ainda. Só que cada um atirando para qualquer lado não vai dar muito certo, tá? Franciele, seja muito bem-vinda. Franciele Ribeiro, seja bem-vinda, meu amor. Né? Luciana, o poder da ambiência, isso mesmo, né? Ideia, seja bem-vinda, viu, minha flor? Beijo no seu coraçãozinho, ó. Que Deus possa aquecê-la aí maravilhosamente bem, viu? Então, nós vamos nos lembrar, lembra? Que acho que na lição da segunda, acho que foi. Ou na da sexta, não, sexta eram as outras meninas. Então, foi na de ontem mesmo, né? Boa tarde, meu amor, seja bem-vinda, viu? Que a gente lembrava da visão de águia, né? Então, se a gente fosse lembrar da visão de águia, que pensa com precisão, que era a lei de ontem, pensar com precisão, então, como é que a águia pensa? Ela não desfoca, ela está lá em cima, ela já pode estar com fome, então lá embaixo ela vai ver uma visão panorâmica cheia de tudo, mas ela vai começar a dar uns voos e ela vai escolher a presa dela. E pode acontecer o que quiser do outro lado, de um lado para frente, para trás, para cima, para baixo. A águia está ali, ó, com pensamento, ela está com olhar, pensamento. Eu nem sei se a águia pensa, não deve pensar, né, meu amor? Mas ela está ali, ó, com a sua visão focada. Então ela nunca perde um bote, ela nunca perde, se for na água, se for no mato, onde for, ela vem ali, ó, certeira. Por quê? Porque ela não se distrai. Ela não importa a visão complexa que ela tenha. Ela vai dar o bote muito certo, tá? Por quê? Porque o propósito dela tá focado. Se a gente, a partir daquilo que a gente define, a gente tiver um ponto também, você tem que ter um ponto para você manter o foco. E mantendo o foco nesse ponto o tempo necessário, concentrado, usando o poder criador que a gente tem. E esse poder criador, ele só depende da nossa capacidade de escolher a ideia que a gente quer, fixá-la, e só quando a gente conseguir realizar, quando a gente conseguir o que está plantando é que a gente para. Enquanto você não realizar, enquanto você não colher, você vai continuar plantando, você vai continuar cuidando, você não se desfoca daquilo, tá? E não importa qual seja a ideia. Você tem que escolher a sua ideia, o que é que você quer fazer, qual o seu propósito definido. Eu não sei o que é que você passa, eu não sei se é no seu relacionamento, eu não sei se é na sua vida de estudo, eu não sei se é na sua vida acadêmica, se são nos seus negócios, se são no seu casamento, eu não sei. Você vai escolher um ponto e você só vai parar depois que você realizar. Vou criar para mim, tá? Ainda não tá bem definido, porque o meu é familiar. Então eu quero fazer o meu ciclo de 7 para daqui a 7 anos. Não pode ser de um dia para a noite. Pois muito bem, daqui a 7 anos a gente conversa sobre isso. Por quê? Porque o foco vai ter que estar naquilo, né? A águia é um dos arquétipos mais poderosos. Eu uso na minha tela do celular. Só que quem usa o arquétipo da águia, tá? E você deve saber disso. Águias, o pessoal costuma dizer muito assim, a águia não voa com pardal, nem também voa com bando, tá? Então a águia, não dá para ter muita águia junto. A águia é dona do seu território.
Eu gosto da leoa, porque a leoa ela é muito é isso que eu faço aqui, né? A minha leoa ela é muito de aglomerar, ela é muito de cuidar, ela é muito de tomar conta do bando, ela é muito de não deixar ninguém para trás, né? Eu gosto muito do arquétipo do leão, né? No meu caso a leoa, tá? Independente da ideia que você tenha, se conseguirmos e se seguirmos a ideia que você tiver, que você quiser fazer, se você seguir os princípios corretos, vai conseguir realizá-la. Pois tudo que é criado primeiro pela imaginação, pelo desejo intenso e depois pelo esforço da concentração, que é a lei de hoje, para poder chegar na forma real. Então, qualquer que seja a ideia que você tenha, se você seguir os princípios corretos, princípios, tá, gente? Não são atalhos, você vai seguir os princípios corretos, você vai conseguir realizar isso aí. Por quê? Porque você vai usar tudo que foi criado, tudo que é realizado, todos os pontos onde as pessoas de sucesso chegaram, elas tiveram um desejo intenso. Depois desse desejo intenso, elas usaram a imaginação, e elas, dentro dessa imaginação e do desejo intenso, elas usam a concentração. Depois dessa concentração, elas vão usar ali o poder organizado e vão chegar onde elas querem chegar, tá? Não é bom usar em ambiente de trabalho. Sim. Se você não for o dono do negócio, o primeiro gerente voa, né? Não ficam, filho, não ficam. Então, é para quem é poderoso mesmo, né? Para quem brinca de poder, não. Então, independente do lugar onde vivamos ou da classe social que a gente esteja, presta atenção nisso aqui, ó. Independente do lugar que eu e que você viva, independente da minha classe social e da sua, nós vamos notar que a maioria das pessoas vive com o foco no externo. O foco das pessoas, elas vão estar sempre no externo. Só que elas estão com foco no externo, tentando mudar a realidade. Como é que tu vai mudar a realidade se você está com foco por dentro, está muito ruim? Então você pode viver, mas aí eu vou me isolar. Eu tenho condições, eu vou me isolar. Só que o teu foco, os teus pensamentos, os teus sentimentos estão uma porcaria. Então, de dentro para fora, o transbordo, tudo tem que ser de dentro para fora. A tranquilidade, a felicidade, a abundância, tudo tem que vir de dentro para fora. Quando você está nesse estado de espírito, que é esse estado que esse poder superior que a gente tem, você se concentra criando o que você quiser, tá? Então, essas pessoas ignoram a verdade simples, absoluta e antiga. Todas as condições têm sua origem numa causa, e a minoria, que são esses mais esclarecidos, sempre vão estar focados na sua base interna, tá? Eles estão atentos a isso. Eles têm claro que o mundo interno se cria, com o mundo interno eles criam o mundo externo. Eles sabem que para mudar o mundo físico devem agir sobre a sua causa, o mundo mental. Se eles não agirem sobre o mundo mental, não tem resultado. Então, vou aqui, ó, batemos 1 hora, eu vou fazer um resumo muito rápido, tá? Eu também gosto dele. Também gosto dela, ágil, protetora, rápida, etc. Exatamente, visão aumenta, é verdade, a visão aumenta. Ó, fazer um resumo bem rapidinho, até em respeito às meninas que chegaram aí por último, tá? Então vou aqui, eu vou acelerar. Se a gente estiver atento, nós vamos vendo que essas leis, nós já estamos na 12ª. Essas leis, elas vão fazendo o quê? Uma vai complementando a outra. São como os hábitos eficazes para o sucesso. Um sempre ia complementando o outro, né? Sempre estava ali, ó, intercalando um com o outro. Então, se a gente vê dentro dos 7 hábitos, quando eles se fecham, você não tem como sair diferente, não sair diferente. E aqui nas leis a mesma coisa. A gente vai vendo que uma lei vai casando com a outra. Então, essa da concentração, a gente vai precisar dela mais do que tudo. Por que a gente precisa mais dela do que tudo? Porque nós estamos vivendo no mundo da distração. Nós precisamos nos concentrar. Mas o que é que a gente mais faz? A gente se distrai. Com o que é que a gente se distrai? Nós nos distraímos com variadas coisas. Aí alguém vai dizer assim, com as redes sociais também, se você não souber o que fazer delas. Só que com as redes sociais você cresce, você vende, você aprende, você faz negócio. Então você só precisa aprender a usar. Não são todas as pessoas. Tem pessoas que não sabem usar a rede social e mesmo assim ela vive na mesa de dominó, ela vive na mesa da piléria, ela vive na mesa da piada. Ela só sabe trabalhar aquilo que manda e depois não fazem mais nada. Então não é por causa disso. O negócio está na mentalidade, tá? Então, para que é que a gente usa? Por que é que isso aqui é contra? A concentração, é preciso dela muito, por quê? Porque eu uso a distração como fuga. Então, eu fujo
das minhas insatisfações, das minhas frustrações. Então é mais fácil eu estar numa novela, é mais fácil eu estar no Big Brother, é mais fácil eu simplesmente bater meu cartão, esperar chegar o sexto, tomar cachaça sexta, sábado, domingo e depois na segunda-feira ir trabalhar com raiva e trabalhar de qualquer jeito, né? Então a gente precisa estar assim, ó, focado. Essa é a lei que a gente mais vai precisar para os dias de hoje. Por quê? Porque as coisas são muito rápidas. Se eu não tiver concentração, o mundo é barulhento demais. Eu não consigo chamar nem a atenção, nem colocar nada que eu faço para o mundo também me achar, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês colocaram. As pessoas que estão focadas nas redes sociais em status, esquecendo de cuidar do interior. É porque tem aquele pessoal também que quer se distrair, né? Ele quer apenas olhar a vida do outro acontecendo, ele não está procurando nada, né? Do mesmo jeito que se não fosse o status, seria as revistas que sempre existiram, seriam as novelas, seriam as séries, sempre vai estar assim, a pessoa não está focada nela, não é nem no interior, ela nem olha para ela. Quando ela olha para ela é para se comparar. A senhora já fez a ressonância harmônica? Não fiz ainda, viu? É bom, você já fez? Ressonância harmônica, não fiz ainda. De Hélio Couto ainda não, né? Depois tu me manda para ver se é legal e se já tem um link dele, que eu gosto de coisas novas, tá? Manda que para mim, se for para aumentar a minha capacidade, eu vou ficar grata a você, tá bom? Então, o sucesso, ele requer que sejamos obcecados. Então você tem que ter um certo grau de obsessão, e essa obsessão é para aquilo que é bom para você. Então saiba o que você está procurando. O sucesso requer que sejamos obcecados. Ele requer que a gente siga o nosso chamado, a chama que queima dentro da gente. Quando você fala assim, eu tenho uma chama dentro de mim, é o chamado seu, o chamamento do propósito para esse mundo, tá? Então, para mim e para você, a dica de ouro é, não tem como ser, né, concentrados se não tivermos um propósito. Como é que eu vou me concentrar em alguma coisa se eu e você ainda não definimos o propósito que a gente quer fazer da vida? Então, como é que eu vou alinhar o meu ponto de vista? Como é que eu não vou me dispersar? Como é que eu não vou me distrair? Se eu não tiver um propósito, se eu não sei para onde eu estou indo, tá? Então, vamos nos concentrar no propósito, eliminando todas as interferências. Interferência aqui é aquilo que mais nos chama a atenção. Qualquer coisa vem interferir, né? Fiz até segunda onda. Manda para mim, Alisson, para a gente ver se a gente estuda isso. As interferências, elas vêm de todos os lados, tá? E quem não tem uma visão clara do que quer, termina se distraindo. Temos que definir. Para eu poder não estar me distraindo, para eu poder não estar caindo nessas interferências, eu tenho que ter o quê? Decidir e definir dentro das minhas 24 horas o que é que eu vou ter como prioridade diária. Como é que eu vou fazer a minha rotina? E aí, bem lembrado pelo Jacob, fazer rotina e ter rotina é a melhor coisa do mundo. Ter rotina não é você estar fazendo repetição. Repetição é automática. É você, mesmo dentro das coisas que se repetem, você fazer com um jeito todo especial. Então, dentro da tua rotina, das tuas 24 horas, o que é que você faz? O que é que você faz nas suas melhores horas, quando você mais tem energia? Onde é que você dedica? Não, eu tinha que estar estudando, mas aí eu vou estar me distraindo, vou estar brincando, e quando eu estiver morrendo, cochilando, eu vou lá e vou estudar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Fiz até a segunda onda. Tem que assistir o caminho das palestras. Dá até medo. Ah, é verdade, funciona mesmo. Então vamos ver. Vamos fazer junto? Eu gosto de gente doida. Então temos que definir as nossas prioridades diárias, criar rotina, sem precisar criar repetição. Criar organização e para poder a gente concentrar-se com o tempo que a gente tem para cada coisa, quanto tempo você vai reservar e principalmente para o propósito que você definiu, quanto tempo você vai dedicar para ele. Não é ele que vai transformar a realidade que eu quero? Então, quanto tempo de qualidade eu tenho para dar para esse propósito, tá? Dedicar-se à prioridade que tem a ver com o desejo que realizará o propósito, criando a concentração nisso. Isso vai exigir que eu faça o quê? Eu ponha a prioridade no centro e desse centro, a partir dali eu começo a administrar o que está em torno dele. Então, primeiro, eu tenho 4 coisas que eu preciso estar cuidando aqui. Primeiro, para eu poder ter essa prioridade, administrar o meu tempo. Então, eu tenho que dedicar a melhor parte do dia para essa prioridade. São 24 horas. Quanto tempo? Tive até catarse. Eu tenho catarse com facilidade, viu? Na formação para terapeuta, eu tive catarse, até hoje eu ainda tenho, né? Porque a gente precisa se curar para poder curar, né? Então, o curso de terapeuta, eu tive muita catarse, mas tá tudo bem, eu tô viva, né? Os outros também vão sobreviver. O importante é estar bem. Ó, eu preciso, para poder
definir a minha prioridade do tempo que eu tenho que começar com o próprio tempo. Então eu dedico desse tempo que eu tenho, quantas horas eu vou dedicar para o meu sonho, para o meu propósito, quanto tempo eu vou tirar para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha família, como é que você faz isso aqui? É esse processo que você tem que fazer para ele não ser automático, você tem que fazer com vontade, mesmo que o teu cérebro já tenha se acostumado, mesmo que o teu corpo já tenha se acostumado. Como é que você se levanta, o que é que você tem que fazer de manhã, para onde é que você vai? Eu sou a pessoa que tem que ir bater carteira, mas você já tem que fazer isso com amor, você tem que fazer isso porque você escolheu fazer. Depois você começa, e depois disso eu faço, depois disso eu faço. Você sempre vai ter tempo que você vai encaixar coisas que você quer, tá? Você tem também que administrar energia. Então, todo mundo tem um nível de energia durante o dia. Tem um momento que a gente tem uma energia muito alta, tem um momento que a gente quase não tem energia. Só que você tem, se é para o seu propósito, se é para mudar a sua realidade, a sua prioridade, você tem que estar naquele momento que mais você está bom, você tem energia, é ali que você tem que colocar, tá? Você tem que ser obcecado para se concentrar nisso. E tem que também desenvolver concentração para criar realidade focado nessa prioridade. E aí você também tem que estar, se eu quero desenvolver um bom propósito, se eu quero desenvolver ele bem, eu tenho que estar focado também em uma coisa, o meu capital. Que tipo de capital? O meu capital intelectual, o meu capital financeiro. Eu estou querendo mudar a minha realidade, que vai levar 5 meses, vai levar 1 ano, vai levar 10 anos. Como é que eu vou me desenvolver? Então, o meu capital intelectual, eu preciso aumentá-lo. E o meu capital financeiro, eu não posso estar gastando ele com qualquer coisa. Eu tenho que estar dentro desse capital financeiro investindo para eu poder estar melhorando aquilo que eu vou criar que é meu. Então, enquanto a gente está criando a nossa concentração, nós precisamos estar voltados para tudo aquilo que nos leve de encontro ao propósito que eu quero. Tudo que me faça desenvolver, tudo que me faça desenvolver mais habilidade para que eu possa realizá-lo. Então, todos os gastos que eu tiver, tanto com o meu capital intelectual quanto com o meu capital financeiro, eu também preciso estar alinhado com esse propósito, tá? E quanto mais eu invisto em mim, para poder eu estar realizando, lembrando que o propósito é nosso, o propósito é a gente quem vai fazer ele mudar, porque a vida é nossa. Então, quanto mais eu invisto em mim, tanto na minha capacidade intelectual, quanto pego o meu... Como é que é o capital financeiro? Você não pode estar luxando, você não pode estar não sei o quê, então se eu precisar comprar um livro, se eu precisar comprar um curso, então tem que estar alguma coisa voltada, que eu já defini para dentro do propósito que eu quero. Por quê? Porque quanto mais eu invisto, mais eu crio a capacidade de criar. Eu invisto para aprender a criar mais. Então, quanto mais eu invisto, mais eu tenho a capacidade de criar. Quanto mais eu crio, muito mais eu faço. E quanto mais eu faço, mais eu impacto. Então, se eu mais faço, se eu mais impacto, muito mais eu vou semear. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. É tudo mais. Só que eu estou investindo para eu aprender a criar, para fazer, para semear, para impactar, para já estar fazendo. E aí você vai ao tal do desenvolvimento. É o processo, só que durante o processo você já vai vivendo, porque você vai se aproximando. Meta a meta, pau a pau, dia a dia, hora a hora, você está envolvida com aquilo. Então não tem como você colocar um negócio que vai acontecer para daqui a 5 anos e você simplesmente ficar desligado durante esses 5 anos todos, esperando que vai chegar lá, cair de paraquedas. É você pegar o que vai acontecer daqui a 5 anos e você vir desconstruindo de lá para cá. Durante 4 anos, durante 3 anos, durante 2, durante 1, durante um mês, durante cada semana, durante cada hora. O que é que você tem que fazer para você atingir isso, tá? Juscelia, seja bem-vinda, tá? Juscelane, meu Deus, né? O Instagram acaba conosco. Juscelanes Moreda, seja muito bem-vinda, viu, amada? Então, quando a gente usa o nosso capital intelectual, é quando a gente está usando a nossa imaginação. Você tem o teu propósito definido e aí você coloca no a tua intelectualidade, que você já sabe, que você já foi buscar conhecimento e não sei o quê. Você busca isso aqui, você pega a tua imaginação, você começa a imaginar, você começa a fazer a tua criação mental, você começa a visualizar, você começa a selecionar os seus pensamentos e aí você se concentra em cima dessa prioridade que você está fazendo. Ainda que alguém pense que você não está fazendo nada, você se tranque meia hora, você se tranque 1 hora, você faça
faça isso. Não está fazendo nada, só que a tua mentalidade está trabalhando. Você está usando a imaginação, você está usando a visualização, você está selecionando os pensamentos. Você está dando prioridade para poder, quando você botar a mão no esforço, você está com ele organizado na sua mente. Então você vai organizar esse esforço e quanto maior for o seu poder de organização, o seu poder organizado, maior também vai ser o seu poder pessoal. Quanto maior o poder organizado, maior o seu poder pessoal. Quanto maior o seu poder pessoal, maior o seu sucesso. Ou seja, se a gente for destroçar, isso aqui fica, o sucesso vem do poder. O sucesso que você tem, você não vai ter sucesso se você não tiver poder pessoal para chegar em lugar nenhum, fazer alguma coisa. Então é o teu poder interior, o teu poder pessoal que cresceu. Então o teu poder pessoal, quando a gente desconstrói, ele vem do poder do esforço organizado. E esse poder organizado, ele só acontece quando você organiza ele em torno de uma prioridade. O problema está onde? O problema está que o negócio que você quer é daqui a 5 anos, mas a prioridade tem que ser agora, tem que ser hoje. Se você só quer um negócio para daqui a 5 anos e você só for agir daqui a 5 anos, você vai estar de novo daqui a 5 anos sem nada na sua mão, porque é agora que você começa para daqui a 5 anos você ter alguma coisa. Então o poder do agora continua sendo no momento. Tudo que eu for fazer, o minuto, tudo que você for fazer, você tem que estar. O foco é aquele, tá? A criação fragmentada do tempo diário. Todos os dias você tem que saber das suas 24 horas, quantas horas você vai tirar para determinadas coisas e para o propósito que você definiu, tá? E em último ponto, nós precisamos também administrar essa prioridade em torno, né, de saber desenvolver a concentração nas relações sociais. Se eu não tiver esse poder de desenvolver relacionamento social, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Por quê? Elas são extremamente importantes. Nós sofremos as influências das pessoas que nós andamos, que nós estamos, que nós comungamos, que nós vivemos. Então, se eu estou afastada de pessoas que olham com os mesmos olhos ou pensam as mesmas coisas que eu, que sabem quais são as ideias do propósito que eu tenho, eu vou me enfraquecer, eu vou ficar sozinha, eu vou me desfocar. Por quê? Porque eu estou andando com pessoas erradas, eu estou comungando com pessoas erradas. Então, se eu sou escritora, eu tenho que estar mais com aquele grupo, eu sou terapeuta, eu tenho que saber mais o que é que eles estão fazendo. Eu sou mentor, eu tenho que saber mais o que é que o mentor está fazendo, em que área. Então, você tem que estar com as pessoas. Eu sou uma nutricionista, então você tem que estar ligado. O que é que os nutricionistas estão fazendo, estão criando? Por quê? Porque acende, você vai ser aquela brasinha que está na fogueira. Se você tem uma brasa, você pode estar ardente do jeito que você for. Se eu afasto você da fogueira um pouquinho, você vai se apagando, você vai morrendo, porque você está sozinho. Então, as influências externas, o oxigênio do mundo vai começar a lhe apagar, porque você vai lutar só. E a sua mentalidade também vai lutar contra você. Então, a intenção do que queremos está no tempo. Eu quero alguma coisa. A intenção do que eu quero está um tempo à frente daquilo que eu quero. Mas a intenção está lá. A atenção que eu tenho que dar, porque a atenção ao pensamento é quem faz criar o que eu quero. Então, essa atenção na ação tem que estar agora neste momento presente. Tem que estar nas minhas prioridades diárias. Se eu não priorizar isso aqui dentro do tempo que eu tenho, eu vou tomar um cambuche, eu não vou ver o que é que aconteceu, tá? Então, se durante o ano, e eu estou me encaminhando mesmo para o final, se durante o ano as minhas ações diárias forem maiores, o maior número for de fracasso, o meu ano vai ficar vinculado ao fracasso. Agora, se todos os dias, todas as horas, todos os momentos, se eu for somar, as ações que eu mais tive foram de sucessos, então os meus dias também vão estar desenhando ali um sucesso para mim, tá? Se eu não quiser me dispensar, se a gente não quiser se dispersar dos pensamentos que a gente tem que ter, então, primeiro a gente tem que ter o propósito definido, depois do propósito definido, definir também as prioridades. Quando eu definir o propósito, definir a prioridade que eu vou ter do tempo, eu vou conseguir aumentar a concentração, que é essa 12ª lei. E aí, como é que eu posso também fazer isso? Todos os dias, eu deixo essa dica para você. Todos os dias, quando você acordar pela manhã, você, depois das suas orações, depois do que você fizer, você se pergunte: o que é que eu vou fazer hoje que vai me ajudar a tornar essa minha ideia, esse meu propósito realidade? O que é que eu tenho que fazer hoje? Que a sua mente vai trazer com tranquilidade. E de noite, depois de você ter passado todo o seu dia, tudo aquilo que você tem que fazer antes de dormir, a última coisa você pode perguntar: o que eu fiz hoje durante todo esse dia me aproximou ou me afastou do objetivo que eu tenho para cumprir o meu propósito, tá?
Você também vai ter essa resposta. Então, dê o tempo necessário para o seu processo. Essa realidade que você quer construir, ela não vai acontecer de um momento para o outro. Ela vai requerer de você dedicação, tempo, energia, capital financeiro, capital intelectual, relacionamento social adequado e principalmente clareza do propósito. Essa clareza do propósito a gente tem que ter. Eu tenho um propósito claro, não interessa quem chegue, quem diga, quem deixa de dizer, não interessa quem acha que está dando certo ou não. É você quem define, porque é você quem busca, é você quem sabe, é você quem sonha, é você que decidiu onde você quer chegar. As pessoas não têm obrigação de saber o que se passa no seu interior. É como a visão. A visão ela é dada para o dono. Jaqueline, seja bem-vinda. Chegou a tempo de tomar um beijo, tá? Tô saindo. Então a visão ela é dada para o dono. Deus dá a visão para o dono. É ele quem tem que tomar conta da visão. É ele quem tem que fazer a visão acontecer. Com o que ele tiver na sua mão, no tempo que ele está, no lugar que ele tiver, independente da ideia que você tenha. Foi uma visão que o Senhor teve. Alguém teve essa visão, dormindo ou não, alguém teve essa visão. E essa pessoa pensou nisso aqui. Ah, mas isso aqui é industrializado. Alguém pensou antes. A indústria, a máquina, a inteligência artificial não faz nada se uma vez não já foi pensado. Pode combinar código, pode fazer tudo. Mas a primeira invenção teve que passar ainda pela mentalidade, pela imaginação, pela cabeça de alguém, tá? Então tome conta daquilo que é seu, daquilo que foi colocado, aquele sonho que você tem, você sabe que vai ser daquele jeito. A sua mente pode trabalhar contra. Tá? A sua mente pode trabalhar contra, as pessoas podem trabalhar contra, as circunstâncias, as consequências, tudo pode ser contra. Só que você tem um foco. Então você vai fazendo até ver isso acontecer, tá? Não se distraia. A sua mente, lembre sempre, a sua mente é uma máquina poderosa e o seu corpo é um campo de energia. Então, se você tiver com o pensamento focado, com a atenção que você tem que dar naquilo, você vai cada vez mais se aproximando, fazendo isso aqui ser tão natural, tão maravilhoso e tão familiar, que você vai estar vibrando sem você nem perceber. Você não vai estar sofrendo por estar fazendo. Você não se identifica mais com quem não está pensando como você, porque você é quem defende o que é seu, tá bom? E amanhã nós vamos falar de cooperação. Cooperação ou como fazer o universo conspirar ao seu favor, tá? Creio eu que vai ser muito bom. Então, quem puder estar comigo, né? E gratidão àqueles que estiveram por aqui, tá? Até amanhã, se Deus quiser, viu? Beijo no coração.